Oi, tudo bem? Boa noite, ou bom dia, boa tarde, né? Bom, tô fazendo esse vídeo aqui especialmente para o sétimo ano de um tema já que nós já tivemos no primeiro bimestre, mas que eu acabo me sentindo aqui na obrigação de rever um pouquinho com vocês, porque ele acaba esse esse tema do islamismo, ele acaba sendo importante para a gente entender a, a formação da, de uma parte do Ocidente, né? E entender o fenômeno da religiosidade, né? Então, uma das habilidades que a gente vem trabalhar com esse conceito é de tolerância, né? Eu sempre falo para meus alunos que o, o caminho do conhecimento se dá principalmente por conhecer, né, as diferenças culturais. Então a gente assimila ou entende o mundo também pelas diferenças, não só pelas identidades. Então, povos diferentes, em tempos diferentes, ensinam mais sobre a gente do que sobre aqueles povos, porque a gente faz uma experiência é, bem significante que é comparar. Comparar é uma habilidade muito importante para obter conhecimento. Então, é uma forma de conhecer a si mesmo, é conhecer o outro. Então, muitos dos costumes ou práticas do povo islâmico, por exemplo, como o Ramadã, se a gente pensa nas sociedades cristãs e pensa, né, nos momentos de festividade ou de algum sacrifício específico ou de um tempo especial aos olhos de Deus, né, a gente lembra das nossas da nossa no mundo católico a quaresma, no mundo evangélico o jejum, porque o Ramadã cobra, né, um jejum específico do, do, dos seus seguidores, dos fiéis islâmicos, né? Então, um, 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 uma coisa muito forte aí dentro do mundo islâmico, né? É essa crença num Deus único. Quando é que essa, essa concepção de fé se torna relevante no mundo árabe? A partir das pregações do profeta Maomé, né? Então, no mundo islâmico, o fundador, né? Ou a gente pode chamar aí de fundador, né? O profeta que funda as principais ideias do mundo islâmico é chamado de Maomé, né? Eu fiz algumas reflexões aqui, né? Esse traço forte da religiosidade nessa crença em Deus único não é uma novidade, né, no mundo cristão. Então, o cristianismo também parte de uma concepção de crença em um Deus único. E o islamismo bebe muito na corrente cristã. Então, na, no livro sagrado, né, ao Corão, tem muitas passagens que remetem a personagens bíblicos. Jesus, né, alguns profetas bíblicos também. Mas na visão muçulmana, né, os islâmicos também são chamados de muçulmanos. Na versão
do sagrado livro do mundo islâmico, né, Jesus não vem como o, o filho de uma divindade, né, de um filho de Deus. Ele vem como profeta que anuncia, né, que vem anunciar a crença em um Deus único, tá? Então, a, a expansão do islamismo, né, essa difusão do islamismo, primeiro as suas origens, né, ela, ela acontece no século VII, né, depois de Cristo. O epicentro, né, desse novo fenômeno religioso é a Península Arábica, né, o mundo árabe. O mundo árabe caracterizado por uma, nesse período, por uma intensa atividade comercial entre as cidades. Então, o traço fundamental da atividade e até também das atividades sociais, né, das relações sociais que surgem após devido ao contato comercial, né, das caravanas comerciais que cruzam o deserto da Arábia, é ligado, né, às atividades comerciais, inclusive ainda até no mundo contemporâneo, né, o mundo árabe ou o mundo do Oriente Médio, né, ainda preserva esses traços da, de uma atividade comercial intensa. Quando a gente pega, por exemplo, o começo do século XX aqui no Brasil, né, quando a gente pega aí um século e meio atrás, por volta de um século e meio atrás, muitos imigrantes chegaram ao Brasil. Muitos desses imigrantes, por exemplo, são aqueles que vão se dedicar à cultura do comércio, né? De realizar as atividades comerciais. Em Goiânia, muitos comércios foram fundados por povos não de origem árabe em si, né, mas de povos de origem libanesa, né, de povos de origem síria, iraquiana, iraniana, enfim, aquela região tem uma intensa, né, a Península Árabe tem uma intensa relação com as atividades comerciais, né. Então, os primeiros povoamentos ali, eles eram comunidades muito isoladas por causa do, do deserto, né? Então, muitas cidades surgiram para ser entrepostos comerciais, para serem pontos estratégicos para a realização da atividade comercial, tá? Maomé, ele, ele é um comerciante, né? Ele surge dessas atividades, ele ganha destaque realizando essas atividades comerciais, né? E o principal centro comercial da Península Arábica nesse período, meninos, é Meca. Meca, além de ser um centro comercial atrativo, havia-se ali também os principais monumentos dedicados à religião árabe daquele período. Então, tô falando, antes de Maomé, existiam outras crenças no mundo árabe. Crenças essas em vários deuses, né? Em várias entidades, geralmente, que remontam ou são constituídas por uma ligação com as forças da natureza.
Então, quando a gente fala de crença em vários deuses, né, em práticas politeístas, elas são bem, elas são muito antigas. Elas fazem parte de práticas religiosas muito tradicionais. Então, até o século VII, Meca era um polo comercial e um polo religioso. Então, a gente tem aí nessa cidade, né, uma importância essencial para os povos árabes. Então, um entreposto comercial e religioso importante. O Maomé vivia, né, com essas caravanas pelas cidades árabes. E qual é o grande, né, a mudança substancial que se dá sobre ele para negar o politeísmo e começar a realizar pregações em favor da crença em um Deus único? Obviamente, né, ele parte de um discurso religioso em que ele se coloca como principal ponte entre os homens e a divindade, né, Alá, e começa a pregar contra os deuses da Kaaba. A Kaaba é um templo, né, importante que existia, que existe ainda, né, no mundo árabe. Então, o Maomé pregava contra os deuses da Kaaba. Mas muitos historiadores, né, e eu trabalho com a produção histórica, né, com a produção da minha área do conhecimento, muitos historiadores apelam que havia sim um novo conceito religioso em Maomé, mas por que o movimento ganhou força, né? O movimento vai ganhar força porque muitos comerciantes com tinham objetivos também contrários ao monopólio exercido na cidade de Meca. É interessante, né? Que monopólio é esse? Monopólio dos comerciantes locais. Então, muitos viram nas pregações religiosas de Maomé uma possibilidade de romper com a classe comercial dominante em Meca. Então, muitos vão aderir ao islamismo porque é uma forma de desobedecer, né, as elites que viviam em Meca, tá, meninos? Então houve um, uma, um apoio popular grande a Maomé nesse período, né? E então houve resistência, né, ao mundo, às práticas politeístas e essa resistência e essa luta também tem que ser pensada como um, uma posição de luta também para romper com o monopólio comercial da cidade de Meca. Então, nesse século VI, né, eu estou aqui sem o livro, nesse século, aliás, no começo do século VII, né, depois de Cristo, o Maomé vai romper com Meca, né, e seus seguidores vão fundar uma nova capital econômica, né, uma nova capital que se tornaria símbolo religioso e econômico do mundo árabe. Ele chama essa cidade de Medina, né, a cidade do profeta. E essa é a chamada Hégira, é a fuga, né, é a saída, é o rompimento com a cidade de Meca. Eu tenho que pegar essa data porque essa data acaba sendo
importante, acho que é 600 e... A pessoa nem abre o livro, hein, meninas? Ixi, ainda peguei o livro errado aqui. Tem uma porrada de livro aqui em casa, bicho, e acabo misturando tanta coisa. Mas tá aqui. Deixa eu pegar a data aqui, pra mim não errar, né? Eu erro tudo, né? Então vamos lá. Então aqui o periodagem era 622. Eu ia errar, eu ia falar 632. Então ele rompe, né, com o clã local, da elite local que determina, né? Que determinações são? Que controle é esse? Que controle econômico é esse? É de cobrar impostos de quem entra em Meca, de quem sai, né? Então, muitos comerciantes estavam sujeitos às práticas de um grupo específico. Então, Maomé tenta romper com essa antiga tradição, tá? Depois desse rompimento, né, em 622, lá em 630 ele promove aquilo que o Ocidente ele banaliza muito, né? Quando eu falo Ocidente, eu falo de nós, meninos, de cristãos, tá? Me desculpe reduzir muito a identidade ocidental ao cristianismo, mas é um forte traço da nossa cultura. Então, começa nesse século 7 depois de Cristo, né, a partir do ano 630, a chamada Jihad, né? Então, Maomé ele conquista Meca. Então ele, claro, obviamente, auxiliado por um grupo importante, ele vai submeter essa cidade, né? Vai derrotar os inimigos que ali existiam. E o mais interessante, ele destrói todos os ídolos que existiam no templo religioso chamado Kaaba, né? Mas ele não destrói a Kaaba. Ele dá um novo sentido a esse templo religioso e transforma ele no templo principal do islamismo, né? E lá ele diz que existe um monumento, né? Que é fundamental do mundo islâmico, que é a chamada Pedra Negra, que foi trazida pelo anjo Gabriel a mando do Deus Alá. Então eu estava aqui, né, e a gente vai, obviamente, pensando, né, por que o Maomé não destruiu a Kaaba, né? Porque ali era um centro comercial bem antigo, né? Muitas caravanas, era difícil destruir Meca. Meca tinha uma importância simbólica muito grande. Seria muito difícil para o Maomé, né, destruir um templo religioso. Então, eu acredito que ele foi inteligente, né, em não destruir a cidade, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa ou outra que eu anotei. Essa religião, né, a que mais cresce no planeta, né? Inclusive a galera aí que gosta do futebol, Salah, né? Ele é muçulmano, né? Ele é um dos representantes, né, no mundo islâmico, né? Eu me lembro de uma final da Champions que muita gente achou que ele não iria participar, né? Que ele iria cumprir o Ramadã, né? O mês sagrado, o mês do jejum. Mas ele acabou jogando, né? É bom lembrar que não existe... O mundo islâmico não impõe
aos seus fiéis o cumprimento do Ramadã. Isso seria de espontânea vontade dos indivíduos, né? O islamismo foi importante para criar, né, ali uma comunidade que se viu pertencente por laços religiosos, né? Então a unidade árabe, o mundo árabe, a construção do mundo árabe passa, né, pela religião islâmica. Vai vir um segundo momento, né, um momento de expansão do islamismo para outras regiões, mais para práticas comerciais do que para jihad, do que para realizar a Guerra Santa, tá? Igual eu falei, o tema foi muito banalizado, né? Então, o Ocidente sempre estereotipou os árabes como povos violentos, dizendo que a partir da prática da jihad eles seriam povos beligerantes que realizam guerra, né? A capital do mundo árabe hoje é Bagdá, né? E é isso, meninos. Pra gente ver um pouquinho, né, através da minha fala, eu sei que foi um tema que nós já vimos, mas era só para reforçar. E aí, ainda nessa semana, haverá um vídeo falando sobre as grandes navegações, tá bom? Só para a gente finalizar aqui, o mundo árabe tem uma importância muito grande para nós brasileiros. Os árabes permaneceram em Portugal, né, na região que é hoje Portugal, por no mínimo 5 séculos e deixaram ali heranças culturais importantes que foram adotadas pelos portugueses como práticas e, com o tempo, né, no período colonial, os portugueses influenciaram também os brasileiros, né, influenciaram aqui a nossa região com muitos costumes árabes, tá? Principalmente nas palavras. Muitas palavras da nossa língua têm origem árabe, têm origem no mundo arábico. Os números são, né? Os números arábicos mostram como esse era fértil, né? A expressão árabe. Então, tchau para vocês. Vídeo muito longo, não acaba não funcionando muito. Qualquer dúvida